O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander, ao vivo aqui de segunda a sexta-feira, trazendo as melhores informações de alimentação e câncer, e hoje o assunto é muito importante. Esse assunto é para quem acha que conhece a verdade. Arrogância pode matar você. Então, fica à vontade para fazer seu comentário, fique à vontade para fazer sua pergunta. Estou aqui ao vivo no querido Instagram, estou aqui também no TikTok e cada vez mais ampliando essa voz, essa mensagem que é para você chegar cada vez mais próximo da remissão. Talvez você saiba, talvez não, mas remissão é quando nos exames de sangue e de imagem a gente não vê mais a doença. E falando de doença, eu preciso pensar em vida, né? Sempre ao lado dela, da querida água. Quem me acompanha, quem faz parte da minha comunidade, já começa a live com a garrafinha ou com um copo, tanto faz. Espero que você esteja aí com a sua garrafinha. Já coloca um sim para mim, que está com a garrafa. Coloca um oi, bom dia, Raimunda. A Mary aqui, a Raimunda aqui já também. A Luciana, o Gonçalves, sejam todos muito bem-vindos. Esse espaço é especial para a gente interagir e se hidratar, né? Espero que vocês já estejam se hidratando aí nesses primeiros minutos do dia. O sol nasceu há algumas horinhas e espero que você esteja cuidando da melhor parte da sua vida. E a Mary assumiu o desafio que eu coloquei. Comecei ontem a tomar café sem açúcar. Que legal, Mary. Lembrando que açúcar não é proibido, eu não faço nenhum tipo de apologia que paciente com câncer não pode comer, mas não precisa tomar açúcar no café. As melhores notas do café você percebe quando você consegue tomar o café sem açúcar. A Raimunda, já tomei minha água. Neste momento estou tomando um daqueles sucos que o senhor me sugeriu na plataforma, né? Então, Raimunda é minha aluna, ela faz parte do meu acompanhamento, então ela tem uma bebida específica para o café da manhã, para o desenvolver da alimentação dela saudável. Que legal! E nada a ver com esses sucos detox, porque a melhor bebida detox é essa aqui. Mas eu quero ler de você, Mary. Como é que foi tomar o café sem açúcar? Conta para mim. Isso é muito importante. Esse é um passo gigante na mudança, né, dessa chavinha da mente, da alimentação, que é aprender a tomar café sem açúcar. Eu lembro quando eu dava aula, eu estimulava meus alunos a fazerem isso, porque se você é capaz de tirar o açúcar do seu café, você é capaz de eliminar diversos problemas da sua vida. Começa com pequenas simplicidades, pequenos gestos, pequenas atitudes que transformam isso. Eu estou aguardando a Mary colocar o comentário, mas aproveita enquanto isso para você pegar a sua garrafa de água, pegar a sua água. Aqui sempre intenso, né? Muito intenso a participação do TikTok, estou muito feliz, quero cada vez mais ajudar vocês a transformar. Doutor, foi uma experiência amarga, kkk. Sem dúvida, você está começando a sentir outros sabores, outros prazeres, e faz parte dessa evolução, né? Faz parte desse caminho. Com o tempo você acostuma e vai realmente apreciar os melhores cafés. A partir disso você começa a saber diferenciar café bons, cafés ruins de outros que você está tomando. Então esse é um primeiro passo. Não é simples, mas é possível. Belém do Pará aqui presente no TikTok, que legal. A Jurema, bom dia Jurema. Quem que é a primeira vez que está aqui comigo, tanto no Instagram e no TikTok? Coloca sim para mim, para eu conhecer vocês melhores. Mas foi diferente hoje, senti o café mais saboroso, olha que legal. A partir disso, você vai ficar mais exigente para consumir café. Você não vai começar a tomar qualquer café, porque o açúcar, ele mascara o café. Quem está entrando aqui agora, eu fiz um desafio ontem, e as pessoas que fazem parte da minha comunidade já sabem. É água na mão e café sem açúcar. Então, se você começar a fazer essa mudança, você vai perceber que o seu paladar vai ficar mais apurado.
e você não vai aceitar qualquer café, porque normalmente a gente coloca açúcar para mascarar esse sabor. Qual o melhor café? Normalmente eu não fico fazendo propaganda de marcas, eu faço essa indicação para o paciente, mas você pode começar a tirar o açúcar que você mesmo vai perceber quais são cafés melhores, né? Esse é o primeiro passo. Você precisa preparar o seu paladar em primeiro lugar. Tata fez cirurgia do coração, eu tenho 81 anos. Sempre lembrando que o meu foco aqui é alimentação e câncer. Todos são muito bem-vindos, mas outras doenças não é o meu foco de atendimento nessas lives. E eu quero muito trocar uma ideia com vocês sobre essa questão da arrogância. A arrogância pode derrubar você durante o câncer. Então, eu vou trazer algumas situações em que eu me comportei de forma arrogante, uma situação em especial eu quero trazer, e que isso é ruim, e que isso foi mal, né? Que foi a seguinte, eu lembro quando, não tem relação com câncer, mas tem a ver com arrogância. Quando adolescente, eu sempre chegava na fruteira de casa e tinha uma banana cortada pela metade. E eu peguei e falei, nossa, mas quem tá deixando a banana cortada pela metade, né? Perguntei para minha mãe. Aí ela falou assim, eu sou o pai. Eu peguei e fui conversar com meu pai com toda a arrogância que o adolescente tem, né? Querendo fazer um discurso sobre a fome, sobre o desperdício, que era absurdo deixar uma banana cortada pela metade pela fruteira, que não poderia fazer isso. E ele pegou e pacientemente me respondeu, filho, quando eu era criança, a minha mãe não tinha dinheiro para comprar frutas. E quando ela comprava banana, a gente comia metade, porque a outra metade era do irmão. Na hora que ele falou isso, mas eu tomei é como fosse a sensação que eu tive, ele não fez nada comigo. A sensação que eu tivesse tomado uns 30 tapas na cara de tamanha arrogância minha e tamanha falta de percepção com a realidade dele e a realidade do mundo, né? Então muitas vezes a gente se comporta de maneira arrogante e não tem ideia do porquê que está acontecendo aquilo, qual que é o motivo de acontecer aquilo. Então a partir daquele momento meu olhar mudou totalmente em relação ao alimento que estava ali na fruteira. Então é sempre muito importante aprender a olhar para o outro, aprender a entender o que está acontecendo. Lembro de um caso famoso de um médico de um importante hospital do Brasil, que este médico ele estava operando a perna de uma mulher e a paciente tinha tomado anestesia, já tinha feito todo o procedimento e o médico começou a operar a mulher. E na hora que ele começou a operar essa mulher, ela começou a gritar de dor, doutor, tá doendo muito. Aí ele começou a brincar, né? Que besteira. E ela estava acordada, né? Anestesiou só a perna. Que besteira, tá doendo, né? E ele começou a fazer piada em relação a isso. E aí, em determinado momento, o anestesista pegou e falou, doutor, você está operando a perna errada, a perna anestesiada é outra. Aí ele se desesperou. Aí o anestesista colocou anestesia na outra perna, ele ficou desconcertado e a cirurgia foi interrompida. E aí veio a diretoria de hospital conversar com a mulher para mandar embora o médico, né? Mas ela falou que não queria mandar embora o médico, que ela não tinha interesse daquilo. Mas olha que importante essa situação. A arrogância desse médico quase tirou a vida dessa pessoa e com certeza trouxe muitas dores para ela. Então, esse perfil arrogante, esse perfil de ser o dono da verdade, ele só derruba a pessoa, ele só destrói o profissional da saúde e destrói quem está sendo cuidado. Você tem momentos da sua vida também que você se lembra em que a sua arrogância atrapalhou você de conquistar situações melhores, atrapalhou você de alcançar situações superiores. Eu lembro uma vez que eu estava andando de elevador, a gente fala andar de elevador, né? Até estranho. Eu estava no elevador e eu sempre fui muito cordial com todo mundo que entrava no elevador. Em um determinado momento, uma moça entrou, eu entrei também, não lembro se eu estava no subsolo ou no térreo. E aí eu lembro dela porque eu sabia o andar que ela morava. Eu morava no terceiro
e eu acho que ela morava no quarto andar. Eu acho que ela morava no quarto, não me lembro bem. E aí, quando chegou no terceiro andar, e eu sabia que o terceiro andar não era o dela, porque era o meu, né? Era meu e de outro vizinho, que não era ela, eram 2 apartamentos por andar. Ela pegou e começou a descer. Aí eu peguei e falei, esse andar, eu acho que não é para você descer, né? Porque ela não era amiga da outra pessoa, que era vizinha minha, e não ia na minha casa. Eu falei, eu acho que não era para você descer. Aí ela olhou com um olhar arrogante para mim, quem é você para falar se eu vou descer ou não? Aí eu fiquei quieto. Na hora que eu fiquei quieto, ela abriu a porta, viu que não era andar dela e ela praticamente, a sensação que eu tive é que eu acho que ela queria entrar pelo buraco do elevador e desaparecer, por tamanha arrogância que ela apresentou. Porque eu mostrei para ela, não é para você descer, né? Esse andar aqui não é seu. E mesmo assim, ela pensando, eu sou dona de mim, eu vou descer onde eu quero. Só que a hora que ela desceu, ela viu que não era o andar dela. Então ela ficou muito sem graça. Por que ela ficou sem graça? Porque ela foi arrogante. Porque se ela tivesse me perguntado, mas por que eu não posso descer aqui? Eu ia responder, porque o seu andar ainda não chegou. Mas não, ela falou, eu vou descer, eu decido o que eu faço e onde eu vou. Então ela deu o capote no chão, né? Lambeu o chão sem precisar. Você se lembra de pessoas que se comportaram? Você se lembra de algum momento na sua vida em que a sua arrogância fez você passar vergonha ou fez muitas vezes você piorar na doença em que você está vivendo? A Ivy colocou, é verdade, a arrogância faz perder boas oportunidades de aprendizado e faz a gente passar vergonha e muitas vezes nos leva à morte, né? Porque a decisão do câncer, ela não pode ser errada. Se você decidir errado, você morre. Então, o câncer, ele não admite pessoas que erram. Ou você acerta ou ele arrebenta a cara. E se ela fosse visitar o vizinho? Não foi. Por que eu sei que ela não foi? Porque ela ficou sem graça e voltou. E eu sabia que os dois não eram amigos. Como era um prédio pequeno, eu sabia. Ela mesma voltou e ficou sem graça. Né? Então, e o andar era meu andar. Eu sabia quem que era amigo dele. Essas coisas de prédio a gente sabe, quem conhece um ao outro, né? É comum isso. Mas não foi, tanto que ela voltou e pediu desculpa, ficou sem graça. Eu não lembro o que ela falou, mas ela ficou muito sem graça. Não foi o caso, né? Poderia ela ter falado assim, não, é aqui mesmo, eu vou descer e vou ficar. E não foi a situação. Então estava certo na colocação para ela. Olha que interessante. Minha amiga, algumas pessoas perguntando sobre dengue, meu foco não é dengue, né? Meus sentimentos em relação ao que aconteceu com a sua amiga. Doutor, eu avisei, estava ligado, sem precisar, ele mostrou. Então, essa questão do trânsito, né, também é muito comum, mas vou contar uma situação minha do trânsito, legal. Eu estava em São Paulo, andando de carro, e sem querer eu entrei na faixa dos ônibus. E lá em São Paulo, se você entra na faixa dos ônibus, você recebe multa. E multa pesada, né? Multa dói muito. Talvez seja a parte do corpo onde as pessoas mais sentem, né? Que é o bolso. E um taxista parou ao meu lado e começou a me xingar. E começou a xingar, você tem que sair daí, que não sei o que e tal. E aí eu entendi em toda a braveza dele, em toda a irritação dele, que eu estando ali, depois eu fui entender. E eu fiquei assustado, né? Porque eu não sabia por que ele estava me xingando. Eu entendi que eu tinha que sair daquela pista. Então eu peguei e saí e depois agradeci ele. Mas se a gente fosse olhar de forma superficial pela maneira com que ele falou comigo, eu ia ficar bravo, mas eu não fiquei porque eu estava errado. Eu estava numa pista que eu poderia receber multa. Então eu acolhi a braveza dele, a irritação dele, porque provavelmente ele já deve ter tomado multa por conta disso. E eu usei a forma agressiva e dura dele para aprender e não para esbravejar, porque eu poderia ficar bravo com ele, poderia brigar com ele sem necessidade, porque o errado era eu, e ainda levar multa por conta disso, porque lá tem as câmeras e a câmera mesmo também é capaz de dar multa, os amarelinhos estão escondidos. Então às vezes a pessoa é brava, é dura, é firme com você, não que isso seja o caminho de educação, mas às vezes a pessoa está te ensinando, né? Então é importante a gente entender
que cada pessoa tem uma maneira de expressar sua forma de aprendizado. E eu entendi o que ele falou e saí rapidamente daquela pista, porque se eu continuasse lá, eu ia sair mais pobre, né? Literalmente mais pobre. Então, olha que bacana. E no trânsito tem muito disso, a gente tem que tomar cuidado, porque no trânsito as pessoas são muito agressivas, né? Então, normalmente eu não entro na vibração de raiva das pessoas, na vibração de irritação. Me lembro outra vez também que eu tinha acabado de sair da arte marcial. A arte marcial traz muita segurança para mim, né? Não sei para todos que treinam, mas pelo menos meus colegas me falam que se sentem muito confiantes. E sem querer eu estava andando e eu mordi a faixa do carro ao lado. Estava distraído, mordi a faixa. Aí o que o cara fez? Ele pegou e xingou a minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, xingou todo mundo. E aí eu emparelhei com ele no carro e fiz a coisa mais poderosa que existe. Levantei a mão e pedi desculpa. Na hora que eu pedi desculpa para ele, ele desmontou. Ele não sabia mais o que fazer, porque acho que a última coisa que ele esperava naquele momento era alguém que cometeu um erro pedir desculpa, porque no trânsito é comum a violência, a arma, o tiro e tudo mais. Então, essa passagem foi muito importante para mim porque mostra a importância do diálogo, a importância do ouvir e a importância de prestar atenção em cada passo que a gente está dando. E no câncer as pessoas não prestam atenção nos passos que elas estão dando, elas estão andando no escuro, com cegos, numa situação que qualquer piso falso pode levar ela à morte. Por isso que eu trouxe esse tema para vocês e eu peço para que você compartilhe com mais pessoas que a arrogância pode levar você à morte. A arrogância mata, a arrogância destrói o seu futuro, destrói a sua oportunidade. Lembro também de um médico que me atendeu uma vez e ele era a segunda opinião que eu estava colhendo sobre os 21 tumores no fígado. Eu queria encontrar um caminho para tirar esses tumores. E durante a nossa conversa estavam meu pai e minha mãe em um importante hospital, um médico conhecido até hoje, mas não falo o nome dele, porque não vale a pena, né? Não quero que ninguém consulte com ele, mas muito conhecido no Brasil. E eu estava com a minha família, pedi para ter mais uma cadeira para um familiar sentar ao nosso lado, e ele pegou e respondeu: aqui não é auditório para ter cadeira para todo mundo. Aí eu fiquei quieto, mas a vontade de falar é claro que não é, né, doutor? Eu não estou falando com o orador porque ele tem dificuldade de falar. Quem é da área de cirurgia oncológica sabe de quem eu estou falando, mas quem não é médico não vai saber. Então, na hora, veio, ele falou e a mensagem na minha mente voltou em seguida. É claro que eu não estou no auditório, eu não estou falando com o orador, né, porque ele tinha dificuldade de falar, mas eu não falei, eu fiquei quieto, porque eu não ia ganhar nada com aquilo, eu ia trazer raiva, eu ia voltar a raiva que ele me fez passar, e por incrível que pareça, o que ele fez, o comportamento dele arrogante, me fez imaginar a seguinte situação: arrogantes não têm a cura do câncer, arrogantes não conseguem resolver o câncer, eu não vou consultar com esse cara. A minha mãe queria que eu consultasse com ele para fazer cirurgia, a equipe médica queria que eu fizesse cirurgia com ele e a líder espiritual nossa na época queria. E eu decidi, eu não vou. E foi a melhor coisa que eu fiz porque ele não tinha técnica cirúrgica para fazer aquilo. Ele queria fazer uma aventura no meu fígado, inventar uma nova técnica para tirar o tumor. Então a arrogância salvou minha vida, a arrogância dele, né? Eu percebendo que ele era arrogante, percebendo que ele não tinha competência, ele usa a arrogância para esconder as falhas profissionais que ele tem, as não habilidades especiais que ele precisa ter como um cirurgião de fígado, e isso foi ótimo para mim, foi ótimo, porque se você percebe que você está ao lado de um arrogante, sai correndo, sai de perto, porque essa pessoa não tem competência para cuidar de você. Todo dia um ser humano precisa aprender. Todo dia eu aprendo. Por que todo dia os meus pacientes aprendem? Por que todo dia você que está me acompanhando não aprende? Você é capaz de aprender todos os dias, aprender uma coisa nova. A arrogância só leva à destruição
e afasta você das pessoas. Então ainda bem que ele foi arrogante e eu me afastei. Existe outro profissional no Brasil que também, não vou falar o que é, porque senão vocês vão adivinhar quem é a pessoa, que ele tinha a cura do câncer, né? Tem um monte de gente que tem a cura do câncer, você vai encontrar de rodo aí, solto, né? Se você pergunta para a pessoa como é que cura hipertensão, ele não sabe, né? A doença que mais mata o mundo é a hipertensão, ele não sabe. Mas pergunta a cura do câncer, ele sabe. E eu perguntei para ele, visto que ele tinha a cura do câncer, por que ele fumava, porque ele era fumante. Ele falou assim, eu fumo porque eu tenho a cura do câncer. E me parece que ele morreu de câncer de pulmão. É que esconderam, a mídia escondeu isso, né? Mas isso não cabe a mim, isso não é problema meu. Parece que ele morreu de câncer de pulmão. Por que não usou a cura que ele tem, né? Por que não usou o poder que ele tem? Então isso foi uma coisa que me afastou, me ensinou o que era arrogância, porque quando eu encontrei esse médico cirurgião, eu lembrei da mesma postura arrogante que ele teve. Então quem tem arrogância não tem a cura na mão. Quem tem esse todo o conhecimento não tem a cura na mão. A gente tem um monte de dúvidas sobre o câncer. Como é que alguém tem todas as respostas, né? Nem os prêmios Nobel têm todas as respostas, essa pessoa tem. É arrogância, né? É o achar que ele consegue resolver sozinho. Eu sempre falo para os meus pacientes que tudo que eu prescrevo no plano alimentar deles tem que estar na mão do médico. Por quê? Por ética e por prudência. O médico vai ver aquele plano e vai falar, opa, que legal, que bacana, opa, peraí, eu preciso prestar atenção nisso, eu preciso conversar com o meu colega nutricionista sobre tal ponto. Tudo que o médico faz com você, quando é meu paciente, eu pego essa informação e anoto no meu relatório e deixo guardado para que eu possa analisar o que está acontecendo. Então isso se chama prudência, isso se chama ética. Prudência é um dos valores mais sagrados que tem em Provérbios, porque a prudência ela vale mais do que ouro, e a sabedoria também, né? Mais do que ouro, diamante, do que rubi. Então a sabedoria e a prudência. E a sabedoria anda ao lado da prudência, ela não anda ao lado da arrogância. A Paty, que é enfermeira, né? Trabalhei com vários que são assim, infelizmente, mas a gente aprende muito com o arrogante para identificar, opa, peraí, esse cara não tem a cura, esse cara tem arrogância. Então eu vou ficar longe dessa pessoa, porque ele não vai me ajudar. Esses profissionais que eu encontrei que foram arrogantes foram importantes, porque eu sei onde está a arrogância e eu me afasto dessa situação, me afasto desse tipo de pessoa. E você também. Você precisa sempre lembrar o que momento você se comporta como arrogante, que momento que você se comporta como dono da verdade, e você não é o dono da verdade. A verdade só existe uma, não existem várias verdades. Então toma cuidado com o seu perfil arrogante, tente perceber se você está sendo arrogante e tente perceber se o profissional que está na sua frente também é arrogante. E a Sara colocando correto, está escrito na Bíblia, está em Provérbios, né, Sara? É uma passagem muito bonita sobre a sabedoria e sobre a prudência. E a Raimunda colocando aqui uma boa reflexão sobre a arrogância, porque o paciente já está passando por um momento difícil e ainda tem, eu não vou falar qual profissional, né? Um profissional arrogante, misericórdia. Tem profissional, não vou falar de novo, que acham que são donos da verdade. Não existe dono da verdade, né? Não tem isso. Isso aí é estupidez, né? Eu sempre falo que a única pessoa, tem muitas pessoas no câncer, é muito comum isso também, infelizmente, que falam que elas têm a cura do câncer. Se você roda a internet, eu nem saio rodando para não ficar triste e deprimido, a pessoa fala que a cura do câncer está na mão dele porque você usa o chá, você usa o açafrão, você usa não sei o que e cura o câncer. É direto, você encontra isso sobrando na internet. E aí você tem que lembrar que a única pessoa que sozinha cura o câncer, sozinha, não precisa de ninguém, é Deus, sozinho, ele pega, pum, acabou. Todos os outros que estão aqui na Terra precisam ter humildade e prudência de se relacionar com outros profissionais. Então eu preciso do oncologista, eu preciso do enfermeiro, eu preciso do educador físico, eu preciso do fisioterapeuta, senão eu não consigo ajudar você. Eu preciso do biomédico, eu preciso do anátomo, do patologista, eu preciso de diferentes profissionais para ajudar você. Eu preciso do farmacêutico que vai fazer o quimioterápico para matar a doença. Então não existe essa história de sozinho
alguém curar o câncer? Sozinho, só ele. Se alguém estiver aqui na Terra falando que vai te curar sozinho, sai correndo. Sai correndo, porque isso daí não é coisa de Deus, né? Literalmente. Marx, meu profissional na primeira consulta foi bem seco. Eu perguntava, ele falava que estava na receita no modo automático, né? A Raquel comentou isso comigo, que é a minha paciente. Eles geralmente se acham acima de Deus. Não existe, né? Vamos combinar isso. O Afonso perguntando se eu sou nutricionista. Sou, Afonso, eu cuido de pacientes com câncer, né? Esse é o meu objetivo aqui nas redes sociais, de trazer mais informações para que você possa não destruir sua vida, né? Eliminar o terrorismo nutricional, eliminar as receitinhas mágicas. Acho que esse é o primeiro passo meu na rede social, eu sempre tenho verbalizado isso. A gente precisa acabar com receitinha mágica. Não tem receitinha mágica para a doença mais grave que a medicina conheceu. Ontem disseram que sou arrogante porque não quero chás, tal graviola, babosa, etc. Disse que vou piorar, pois fica só na medicina. Olha que interessante, Borga. Na Bíblia a gente tem várias passagens desse jeito, né? Que o mal, ele tenta dissuadir você, ele tenta persuadir você para seguir ele. Então a gente sempre tem que lembrar o que faz a gente caminhar dentro de uma linha segura é a ciência. Então é charlatanismo as pessoas falarem para você tomar chá, porque isso não tem respaldo científico. Você pode até trazer para essas pessoas, me traga um ensaio clínico randomizado, uma revisão sistemática, ou o oncologista carimbando para eu tomar isso, porque é pedir para morrer ficar tomando chá milagroso, é pedir para não continuar aqui. Então esse argumento, ele não passa pela arrogância, ele passa pelo charlatanismo, pela falta de ciência. Traga isso para as pessoas. Me traga a fala do médico oncologista carimbando isso para você, porque você está colocando sua vida em risco, e me traga a ciência, porque se eu sigo um chá, eu preciso ter ciência para isso, né? Se eu sigo quimioterapia, existe ciência para isso. Cadê a ciência de boa qualidade para isso? E não relato, né? Mas tal pessoa tomou. Não, tem tal pessoa que fumou a vida inteira e não morreu de câncer. Isso não significa que se eu for fumar eu não vou morrer. Fumar faz mal, beber faz mal. Então, a maldade, ela usa essa estratégia para derrubar você, né? Toma cuidado com isso, mas legal você estar compartilhando. Muito lindo, o senhor usa o nome de Deus, que você sempre é abençoado, estou atento à Bíblia, sempre importante, né? Mas lembra do seguinte, eu sempre falo, não falo em nome de Deus, tá? Eu falo o nome de Deus a todo momento, mas a autoridade para que a gente possa cuidar do câncer aqui na Terra é oncologista e nutricionista. Quando alguém tinha algum problema, levava a grande autoridade que era Jesus. A gente não tem dúvida disso. Ele era a autoridade, ele é a autoridade. Mas quando a gente fala do tratamento do câncer, a gente precisa ter a humildade de buscar os profissionais que cuidam dessa doença com excelência, que é o nutricionista com experiência no assunto e o médico oncologista. Muitas pessoas não fazem isso e aí continuam adoecendo e continuam piorando. Então, tomem cuidado com essa parte também. Vamos lá para um pouquinho mais de água. Vamos hidratar, né? Que é a parte importante da nossa vida. Doutor, fale sobre febre de paciente fazendo químio. Falo. Fabi, alguns pacientes podem apresentar infecção, podem apresentar alguma virose durante o tratamento. E por que isso acontece? Porque esse paciente tem contato com outras pessoas doentes, porque ele fica em aglomeração, em multidão, isso pode acontecer, ou porque ele toma muito sol, fica em ambiente muito quente, essa febre pode acontecer. E um dos melhores remédios para a febre é isso aqui, ó, é água, né? A gente precisa beber água. Então, a água vai manter o seu corpo melhor hidratado e vai evitar picos de febre quando o problema não é necessariamente o micro-organismo.
e o consumo de uma alimentação que eu venho falando sempre aqui para vocês, em especial a presença da proteína, das carnes, seja carne de boi, frango, peixe, ovos, que vão melhorar cada vez mais a sua imunidade, tá bom? E ela colocou aqui que entendeu, né? Fico contente. E a Raquel, dizem que a semente X, né? Não vou falar o nome para não causar nenhum tipo de adoração por essa semente, só tem uma pessoa para ser adorada e não um alimento. A semente de abóbora evita o câncer. Não, não é verdade, né? A gente precisa ter um consumo de diferentes alimentos para que a gente possa ter uma alimentação saudável. Só uma semente, Raquel, não tem esse poder, apesar de você poder consumir ela, tá bom? Então, não é verdade essa questão de um alimento sozinho ter esse poder de evitar o câncer. A Fabi, muitos falam para não comer o câncer. Verdade, Fabi, muitos falam, mas a nossa busca nunca é pelo que as pessoas falam, e sim por aquilo que a ciência mostra. Quando a gente pega revisões sistemáticas, quando a gente pega meta-análises, nós percebemos que nessas melhores publicações científicas, o estímulo ao consumo de carne traz benefício para o paciente. Então, eu sei que vocês vão encontrar na internet muita gente falando para não comer carne vermelha, mas vocês nunca devem olhar para pessoas, vocês devem olhar para a ciência, tá bom? Doutor, fale sobre leite e seus derivados. Se a gente for pensar nos derivados que seriam queijo, iogurte, coalhada, existem pessoas que não podem comer nem leite, nem queijo, nem coalhada. Quem são essas pessoas? Quem tem alergia a leite. Quem tem alergia, o famoso APLV, alergia à proteína do leite de vaca, se consumir, essa pessoa morre. Essa pessoa destrói a própria vida dela. Ela é mortal para quem tem alergia. Para os 94% da população que não tem nem intolerância à alergia, a intolerância é um pouquinho maior, né? Intolerância à lactose, ele pode comer sem problema, exceto se a pessoa tiver diarreia, aí ela precisa evitar, se ela tem alguma certa indisposição ao leite, precisa evitar, se ela tem alguma inflamação intestinal, gastrite, outras, também é ter cuidado com isso. A Márcia, acho que é Márcia, né? A Márcia trouxe um assunto interessante que é assim: existe câncer maligno e benigno? Não, não existe. Todo câncer é maligno. Existe tumor benigno e tumor maligno. Sabe de onde surgiu essa história de câncer maligno? Surgiu uma vez que o querido Silvio Santos, que eu admiro muito, ele foi nos Estados Unidos e descobriram que ele tinha um câncer nos olhos. Ele fala isso no vídeo. Se alguém buscar na internet, Silvio Santos, câncer nos olhos, você vai encontrar. Ele usa esse termo, câncer maligno. Ele usa esse termo. E eu acho que por conta dele popularizou esse nome. E ele nem sabe disso. Ele popularizou esse nome. Mas câncer é maligno. O que na verdade ele deveria ter utilizado era tumor maligno. Eu acho que quando ele foi fazer a tradução do inglês, ele deve ter errado na forma de falar. E tem vídeos dele falando: o médico viu câncer maligno. Não, todo câncer é maligno. Não existe câncer bonzinho, né? Maligno é mal, benigno seria bom. Não existe câncer benigno, câncer bonzinho. Todo câncer é mal. Ele precisa ser destruído e morto. O que existe é tumor benigno, que não é câncer, mas muitas vezes precisa ser investigado e retirado, e o tumor maligno, que é câncer. Foi por isso que surgiu essa situação. Quando eu faço exame BIRADS 2, devo me preocupar? Eu vou falar aquilo que eu digo para todo paciente. Consulte o seu médico e pergunte qual é a próxima conduta. Seja BIRADS 0 ou BIRADS 6. Né? Não importa o BIRADS, faça isso. Já passei, médico está bem. Tem uma pessoa trazendo uma questão de dor. Todo mundo que traz dor para mim, eu falo: consulte um médico e continue fazendo acompanhamento com ele. Né? Esse é o ponto mais importante. Uma pessoa trouxe aqui: médico descobriu câncer no intestino, estágio 1, né? Ou seja, no começo, muito feliz.
Muita dor abdominal e parecia hemorroida, exatamente. A gente tem dor, a gente tem incômodo, a gente tem que procurar um médico para investigar o que está acontecendo. Faço acompanhamento sempre, porém eles dizem para não me preocupar, consulto uma segunda boa opinião, né? Bom dia, doutor. Você falou do leite. Muitos profissionais falam que é altamente inflamatório. É aquela questão, né, Amara? A gente tem que olhar a ciência, a gente não tem que olhar profissional. Você tem que olhar a revisão sistemática, você tem que olhar a meta-análise. Nesses estudos a gente não tem isso. Porque senão sempre você vai ouvir que a Terra é plana. Porque tem um monte de gente que fala essa idiotice, essa besteira que a Terra é plana. A Terra é redondinha, né? Muito bem redonda, e os foguetes da SpaceX, do Elon Musk, né? Elon Musk, tem mostrado isso a todo momento. Mas vai ter muita gente que vai falar para você a vida inteira que a Terra é plana, e por mais que você dê volta na Terra, que você tire foto, que você mostre a Lua, que você mostre a sombra que Erastótenes mostrou lá atrás, entre o Egito e a Babilônia, sempre vai ter gente falando isso. Então, falar, todo mundo é livre, né? Mas provar é que são elas. Então, lembra disso. A Márcia, a Camargo perguntou, sardinha em lata é saudável? Se a sardinha em lata for em óleo em água, sim, pode ser consumido, é um excelente alimento, tá bom? Doutor, como deve consumir semente de abóbora? De preferência o miolinho dela, né? Não a casquinha dela, o miolinho você deve consumir. Sou paciente oncológica, minha nutricionista passou o leite desnatado. Vou falar da minha conduta com os meus pacientes, tá bom? Sem desmerecer a conduta da colega. Eu não passo leite para o paciente. Primeiro eu pergunto se ele gosta. Ah, eu gosto, eu me sinto bem e tal. Ah, você gosta? Que leite que eu tomo, Ale? O integral, semidesnatado ou desnatado? Eu pergunto para a pessoa de novo, qual que você gosta? Aí ele fala para mim, tanto faz, ou ele me fala que gosta do desnatado. Se ele fala para mim que gosta do desnatado, eu falo, tome desnatado. Se ele fala para mim que tanto faz, eu dou preferência para o integral, porque eu tenho gordura que traz saciedade, eu tenho mais vitaminas que vão fazer parte da alimentação dessa pessoa e são mais interessantes. Então, se a pessoa fala para mim tanto faz, eu sugiro o integral para ela. Algumas pessoas falando, né, que fizeram um exame de tomografia, apareceu um nódulo, é câncer? Não. É câncer até que o médico faça a biópsia e detecte o problema que está sendo enxergado. Não pense que todo tumor que vocês estão vendo é câncer, mas vá levar ao médico, não vai sair correndo daqui e esconder esse exame do médico. Obrigado, doutor, por sua resposta. Às vezes confunde a mente que alguns alimentos nos inflamam. Exatamente. Quem acompanha você é essa pessoa que vai te trazer toda a literatura e toda a ciência. Agora, falar, por exemplo, as pessoas podem falar que o Sol gira em torno da Terra. E é até lógico pensar nisso, né? Porque você está parado, eu estou parado e eu vejo o Sol se movendo. Todo mundo na Terra vê. E durante milhares de anos, o ser humano achava que o Sol girava em torno da Terra. Porque é lógico, né? Eu estou parado, mas a gente tem que aprender a enxergar fora da caixa. Então, se você começa a aprender a enxergar fora da caixa, e a ciência ajuda você a fazer isso, você percebe que quem gira é a Terra e não é o Sol, né? Então esse ponto é importante, a gente usar a ciência a nosso favor e não contra a gente. Bom dia, doutor. Câncer de língua tem cura? Tem sim. Doutor, o que faz o câncer voltar? São vários motivos. O primeiro é não ter uma alimentação adequada e o acompanhamento médico. Então, continua aqui com a gente. Bom dia, eu gosto de leite em pó integral. Pode consumir, se você gosta, é a palavra mágica para os meus ouvidos. A Carla, estou em tratamento de câncer de mama com metástase. Seja bem-vinda, Carla, aqui tem bastante conteúdo para você. É a primeira vez que você está aqui, Carla? E quem está aqui pela primeira vez, coloca um sim também. Eu sempre gosto de dar boas-vindas quem chega aqui pela primeira vez, né? É muito bem-vindo, vocês são muito bem-vindos aqui.
Bom dia, doutor. Qual exame mostra câncer? Vários, né? A gente tem colonoscopia, a gente tem Papa Nicolau, a gente tem exames de sangue que detectam alguns tipos de câncer. Você tem que consultar o seu clínico geral e ele vai fazer o apontamento. Ó, recebendo rosas aqui, né, no TikTok, muito obrigado. A Cicinha mandou, obrigado Cicinha pelo carinho, né? O TikTok tem um ritmo diferente, uma versatilidade diferente, as pessoas mandam rosas, mandam presentes durante a live, só tenho a agradecer aqui o carinho seu e manda esse conteúdo para outras pessoas, vocês que estão assistindo aqui a gente agora, enquanto eu estou conversando, aproveita que você está me vendo aí, manda o dedo para compartilhar esse conteúdo no seu grupo do WhatsApp, compartilhar esse conteúdo, eu quero que minha mensagem chegue aos 6 milhões de pacientes com câncer, por que só você pode ser beneficiado? Né? Você já pensou nisso? Né? Manda para mais pessoas, ajude outras pessoas também, eu quero contribuir com mais pessoas. A Raimunda, o leite de coco em pó que compramos na casa de produtos naturais, o senhor indica? Não, eu não indico leite de coco em pó, mas se a pessoa gosta, eu não proíbo. Né? Então eu preciso entender o contexto, eu não proíbo, mas se a pessoa falar para mim que gosta, não faço proibição não. Olha que interessante, agora estou com ascite, água no peritônio, está me incomodando demais, manda mensagem depois para mim, cara, a situação sua é bem delicada. O que devo me alimentar? Mary, na segunda-feira tem bastante dica do que deve comer, hoje o foco é a gente identificar arrogância em nós mesmos e arrogância nos profissionais, né, para que a gente tenha uma conduta melhor no tratamento. Mas segunda-feira é o dia que eu trago bastante dicas de refeição. Doutor, minha mãe faleceu com câncer no intestino, devo me preocupar? Não se deve se preocupar, mas deve cuidar da sua saúde e consultar um médico para ver o que você precisa fazer. Quem tem mãe ou pai que teve câncer de intestino, a colonoscopia tem que ser antes dos 40 anos. Muitas vezes a pessoa já faz a colonoscopia se ela passou dos 18 anos em seguida. Essa orientação dos médicos, não é orientação do Alexandre não, porque eu sou nutricionista, mas vale a pena dar uma olhadinha. Aqui na minha cidade tem verdura orgânica, que legal, lembrando que os principais bandidos não são fruta, verdura e legume, é óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão. Doutor, eu queria saber se mioma é um tipo de câncer. Não, mioma não é um tipo de câncer, mas às vezes o médico está olhando para um mioma que lá na frente ele pode não ter sido mioma e ser um câncer, então é importante você acompanhar. O jejum beneficia a saúde? Sim, eu tive jejum ontem das 10 horas que eu fui dormir até as 6 horas que eu acordei hoje, ele beneficia. Agora, fazer em jejum intermitente beneficia? Para o paciente com câncer, não necessariamente. Aquele câncer calcificado é grave? Nenhum câncer hoje é grave diante da nutrição e da medicina, tá bom? Lembra sempre disso. Ontem fiz esteroscopia, dói muito, fique em repouso, por favor. Doutor, eu tive câncer de intestino, né? Cuida da saúde. Doutor, qual óleo de cozinha é melhor? Quem é da minha comunidade sabe, então eu vou pedir apoio para a minha comunidade. Quais são os óleos, pessoal, que eu indico vocês consumirem? Coloque aqui nos comentários, por favor. Coloquem nos comentários. Quem me acompanha aqui já sabe, né? Eu tenho bastante pessoas que já fazem um segmento comigo. A Camargo fez uma pergunta importante. A banha de porco, banha, sim, verdade. O que mais que eu falo? O uso do óleo de coco, verdade. Não existe óleo bom, existe sim. Por sinal, esse terrorismo com a gordura faz seu corpo inflamar. Existe óleo bom sim, azeite é um óleo bom, óleo de coco é um óleo bom. Se eu pensar em gorduras, a banha, né, que é uma gordura boa, a manteiga é uma gordura boa, cuidado com o extremismo. Eu não como nenhum, cuidado, quem não come gordura não absorve a vitamina A, D, E e K, que são fundamentais para você ter um bom funcionamento. Esse terrorismo da gordura que fez a população adoecer, cuidado com isso. Mas banha de porco, aquela que vende no mercado, isso, ela mesma,
se você não gostar, se algum princípio religioso contraindicar você comer, não tem problema. Existem as outras que eu citei. Cozinhar com azeite? Nunca. O azeite sempre cru. Ele é tão sensível que até a luz do sol degrada ele. Imagina a temperatura do fogo. Olha que legal a Mary. A Mary usa óleo de coco, banho, azeite e manteiga. Olha que gostoso. Para que ter um sabor só todo dia, né? Você pode ter vários sabores. Isso é muito bacana, né? Eu gosto muito de diferente. Eu tenho todas as gorduras em casa. E aí tem outro apontamento interessante, que é da Camargo. Eu vou perguntar para minha comunidade aqui também. Quem tem câncer só pode comer alimento alcalino? Coloquem aqui para mim, por favor. Quem tem câncer só pode comer alimento alcalino? Só biópsia que a médica sabe que é câncer? De forma geral, sim, viu, Noca? Existem outros cânceres que não precisaria da biópsia, né? Mas aí é uma situação bem específica, mas a gente só fala em câncer quando você tem biópsia, por isso a importância de fazer ela. Só pode comunidade comer alimento alcalino? Diverticulite é considerado câncer? De forma alguma, são coisas totalmente diferentes, tá bom? Divertículo são pequenas dedinhos que tivessem no intestino, né, usando de forma didática, e esse dedinho está inflamado, que ficou ali em volta do intestino. Se eu usasse um termo bem vulgar, né, só para você entender. Mas não é indicado alimento alcalino. Por sinal, a nossa alimentação ela não precisa ser alcalina e ela pode prejudicar a sua vida se ela for alcalina. Você pode alterar pressão. Lá nos Estados Unidos fizeram essa besteira e as pessoas morreram por conta dessa dieta alcalina. Então não faça dieta alcalina, não tem respaldo científico para isso. Na verdade tem respaldo para matar, né? Ela tem o papel de matar você. Não faça isso. O seu sangue já é levemente alcalino, você não precisa fazer nada para ele se tornar alcalino. O problema é que não tem óleo bom para fritar nenhum, presta, verdade. A fritura não foi feita para o ser humano. Eu não proíbo, mas ela não foi feita para o ser humano. Nenhum óleo funciona. O que é alcalino? É o básico, né? A gente tem acidez, ácido e básico. O básico é chamado de alcalino. É o contrário de ácido. A Noca, assisto suas lives todo dia de manhã. Que legal, Noca. Que felicidade, viu? Fico muito contente aqui pela presença, viu? Quero que essas informações possam fazer parte da sua vida. E claro, sempre eu trago para vocês. Em nenhum momento eu tenho a intenção de substituir o tratamento médico ou nutricional. Eu não dou canetada em orientação de colega, não, tá bom? Essas informações levem para o profissional que cuida de vocês para que ele fale realmente, opa, esse é o caminho, nesse momento você não vai seguir isso, para você não é indicado isso, e assim por diante. Eu não faço recomendação ou orientação na rede social. Eu trago dicas e eu trago oportunidades para você pensar fora da caixa, fora dessa caixinha da internet que está colocando muita coisa boa, mas muita coisa ruim também para as pessoas. O açúcar é prejudicial? A Dara, né? Dara, quem come mais do que uma colher de sopa pode prejudicar. Uma colher de sopa por dia, não vejo problema algum, até mesmo para paciente diabético meu, tá bom? Meu marido, olha que legal essa pergunta, meu marido só toma água altamente alcalina, é prejudicial? Excelente pergunta, não é prejudicial, mas a gente tem que lembrar do seguinte, você pode tomar uma água com pH um pouquinho levemente ácido, né, que é permitido pela Agência Nacional de Águas, levemente alcalino ou muito alcalino. Você pode, por questão de prazer, por questão de paladar. Agora, comer alimentação alcalina, não. Aí é ruim, né? Então, a água não teria problema, mas água alcalina não cura o câncer, viu? Nem trata doenças. Então, a gente tem que dar o poder que cada alimento tem. A água alcalina não é necessário. Se a pessoa gostar, ela pode comer. Pode tomar. Todos devemos usar um tipo de gordura? Sim, mas em pequena quantidade. Não são estudos recentes. Pelo contrário, Sander, você tem que olhar revisão sistemática e meta-análise. Se olhar o estudozinho de fundo de quintal, você vai ver isso. O que vale na ciência é ciência padrão ouro, não é ciência de fundo de quintal, tá bom? Toma cuidado com isso.
retirei nódulo, foi feito rádio, tomo alastrado, tal. O que é alimentação alcalina? É uma alimentação onde o pH dessa alimentação é básico, é muito alto. Então não é indicado, nem faço nenhum tipo de apontamento para essa alimentação. O que descobri muitas coisas boas. Na verdade, o doutor mostra a visão, isso é muito importante. Aqui descobri muitas coisas boas. Que legal, Sandra. Fico contente, fico feliz. Né? Se comer só azeite cru e não comer mais outros tipos de gordura é ruim. Por quê, Ed? A gente precisa de gordura monoinsaturada, poliinsaturada e gordura saturada. A gente precisa desses 3 tipos de gordura. Quem consome só azeite, consome só gordura monoinsaturada em sua maioria. 90% do azeite é monoinsaturado. E nós precisamos de outras gorduras. A gente precisa de gordura poliinsaturada e a gente precisa de gordura saturada. Então, só um tipo de gordura não é legal. Por isso que eu sempre falo do rodízio de gorduras, por isso que eu sempre falo que não é proibido o consumo de carne gorda, pele de frango e assim por diante. Tá bom? Excelente questão, viu? Gostei. Estou gostando de ver aqui. Ou seja, esse espaço que eu trago para vocês, ele traz uma liberdade para vocês abrirem a mente cada vez mais, né? Que é a intenção. E não achar que o mundo é preto ou branco, ou que o mundo é azul ou vermelho, que é esse mundo de 2 cores só, né? De 2 qualidades. Claro que não, a gente é muito maior do que isso. E a Fátima, eu amo pé de frango, pode comer, não é proibido não, tá bom? Então vamos lá, vamos tomar um pouquinho mais de água aqui, espero que vocês estejam se hidratando. Outra coisa importante que eu preciso destacar, existem estudos antigos que são mais importantes do que recentes. Não é porque foi publicado agora que ele é bom, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que aprender a diferenciar artigo bom de artigo ruim. Artigo bom é ensaio clínico randomizado, revisão sistemática e meta-análise com bons pesquisadores, porque pode ter pesquisador ruim também ali no meio. Então, sempre lembre disso. E esse artigo pode ter sido publicado há 30, 40, 50 anos e ele é melhor do que foi publicado hoje. Porque não é o artigo ser recente que ele é bom. É isso que é um erro que as pessoas têm dentro da ciência. É a qualidade do artigo que classifica ele como bom e ruim. Posso até trazer uma brincadeira. Você pega eletrodoméstico lá do passado, que é muito melhor do que os eletrodomésticos que foram fabricados hoje. Então, não tem essa ideia do que é antigo é ruim e do que é novo é bom. E também a gente não pode ter o exagero de achar que tudo que foi publicado agora é horrível, só é bom que foi publicado lá fora, lá no passado. Não. Tem muita coisa agora que é muito melhor do que tem lá no passado. Então essa diferença é importante vocês começarem a desenvolver, tá bom? Nossa, sempre soube que gordura faz mal, então vou com calma. Exatamente. O mundo quis que você acreditasse que gordura fazia mal. O mundo fez isso. E gordura é necessária. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia faz recomendação para você ter gordura na alimentação. É só pegar os consensos. A própria American Heart Association, Associação Médica do Coração, fala que tem que ter gordura na sua alimentação. Então, não que elas duas sejam a referência em publicação científica, porque nenhuma entidade médica é referência, mas se a própria sociedade ela tem nela a indicação da presença da gordura, para que eu vou condenar a gordura? Então não é o caminho, viu? Toma cuidado com isso. E aí a Noca colocou verdade, confio muito nos antigos, né? Então a gente tem que ter essa percepção, não é porque foi publicado há muito tempo que é ruim. Olha os eletrodomésticos lá de trás, são até melhores do que tem hoje, mas não é porque tem alguma coisa hoje que ela é ruim também. A gente tem que entender e aprender a olhar artigo científico. A maioria das pessoas e até profissionais da saúde não sabem, por isso que ficam indicando besteira, sem desmerecer os colegas. Bom dia, eu uso todas essas gorduras boas, né? Que legal, fico feliz que esteja utilizando, elas são essenciais. Toda célula sua é feita de gordura. E o que você mais ingere? Carboidrato, não deveria, né? Por isso que as pessoas estão obesas. Eu sei fazer óleo de coco caseiro, acho que pode, não vejo problema se a pessoa quer fazer um óleo de coco caseiro.
né? Eu não faço caseiro, eu compro ele, mas tudo bem, sem problema, tá bom? Não vejo com maus olhos, não. A Camargo, deixa eu dar uma olhadinha. Quando o tumor primário está reduzindo de tamanho, significa que o câncer está morrendo ou controlando. No meu caso, o meu médico não sugere a cirurgia de mama. Claro, olha que bacana, o tumor dela está reduzindo de tamanho, ou seja, ele está sendo morto, e o médico nesse momento não indica cirurgia, ele está esperando ao máximo, provavelmente o tratamento radioterápico, imunoterápico ou quimioterápico, acabar de vez com esse tumor, porque a cirurgia é uma agressão ao corpo, né? Então, se o medicamento já pode fazer isso, que sensacional. Tem muitos casos de câncer de mama que começa-se com a quimioterapia exatamente para diminuir o tamanho do tumor ou exterminar o tumor. A Soninha, óleo de coco extra virgem pode usar ou não extra virgem, né? Pode, o extra virgem ou virgem pode usar, sem problema. Os dois são boas gorduras, podem fazer parte da sua vida. Não tem problema. Apenas o azeite tipo único que eu não indico, porque ele é feito com bagaço da azeitona. Então, eu não faço indicação de azeite tipo único. Tipo único não é a indicação, porque ele é aquecido, ele não tem todos os compostos bioativos e não tem necessidade de consumir. Acho que é a Sander mandando recado para a Fabi, né? Não ficar assim, pode dar interferência, fica tranquilo. Doutor, quem tem câncer pode comer carne vermelha? Sim ou não? Sim, um sonoro bem sim. Carne vermelha, entenda, por favor, carne de boi e carne de porco. Por que eles condenaram a carne vermelha? É um motivo comercial, muito simples. Eles querem que você consuma, as pessoas que divulgaram essa pesquisa lá atrás, querem que você consuma o hambúrguer industrializado e o nuggets industrializado. Por isso que eles fizeram essa condenação da carne vermelha. Tem um motivo muito claro isso, um motivo comercial. Vocês acham que o motivo comercial é só na indústria farmacêutica? Longe disso. A indústria de alimentos, ela usa mais ferramentas para tentar convencer você do que você imagina. Bom dia, quem não tem vesícula pode comer qualquer tipo de gordura? Sim, olha eu aqui, eu não tenho vesícula. A minha vesícula foi tirada no dia 5 de dezembro de 2006, quando eu operei dos tumores do fígado, e como qualquer tipo de gordura. Claro que algumas pessoas a gente precisa às vezes dosar essa quantidade, porque ela pode ter diarreia, mas aí é uma orientação individual. O que você diz do óleo de linhaça? Péssimo. Linhaça para homem aumenta a ginecomastia, a alteração da coagulação sanguínea e a composição desse óleo não é a melhor para o ser humano. Então não indico. Mas tem ômega 3. O ômega 3 tem na sardinha. Na linhaça, o seu fígado tem que trabalhar muito para transformar essa linhaça em ômega 3 ativo. É muito difícil o fígado fazer isso. Então não indico óleo de linhaça. Por sinal, é caro pra caramba, né? Então, quando eu falo que a alimentação minha é barata, é exatamente por isso. Barata não, acho que é o termo até ruim. Uma alimentação acessível, com preço correto, é exatamente por isso. Porque não tem essas besteiras de firula na alimentação de óleo isso, óleo disso e óleo daquilo. Doutor, lembrei do açafrão. Diz estudos recentes que quem tem câncer não pode consumir. Exatamente, eu acho que eu sou um dos poucos nutricionistas que falo isso, Sander. Tem no destaque do meu TikTok, tem no destaque do meu Instagram, tem as referências científicas e é o que eu sempre tenho falado. Talvez as pessoas não estão morrendo mais de câncer, estão morrendo por conta do açafrão. Toma açafrão, bloqueia a ação da quimioterapia e tem metástase amanhã. Né? Tá totalmente correto, viu? Totalmente correto. Meu caso, comecei com um tratamento neoadjuvante, o tumor diminuiu parcialmente, porém, no pós-operatório, na ressonância, descobriu mais 3 nódulos. Foi classificado como multicêntrico, conduta, foi a mastectomia, exatamente. Né? Faz o tratamento, reduziu ou não reduziu, surgiu mais coisa, cirurgia nele, cirurgia no câncer. E a questão dos peixes, melhor de água do mar ou doce? As duas são ótimas, em especial eu destaco a sardinha e o salmão que são do mar, tá bom? Os dois são ótimos, os dois são muito bons.
Vixe, vou tirar a vesícula, temia isso, você já tirou minha dúvida, que bom. Aqui a gente tira a dúvida até daquilo que você nem perguntou. Né? Óleo de gergelim, bastante gordura poliinsaturada, não indico para você, tá? Não faço essa indicação. Ah, eu quero colocar. Não, se você quer colocar outra história, mas eu não faço indicação. Percebe que muitas vezes a pessoa mesmo quer colocar coisa mais cara, não sou eu que coloco coisa cara. Se ela quer colocar, tudo bem, mas não é a melhor combinação. Então vamos lá, deixa eu ver mais algumas questões aqui. Eu estou chegando no final da live, aproveitar algumas perguntas. Doutor, não entendi do açafrão, né? Não pode, tá? Açafrão para câncer não pode, essa é a mensagem. Depois dá uma olhadinha nos destaques do meu Instagram. Ah, Alexander, qual que é o seu Instagram? Quem está aqui no TikTok é o mesmo nome do Instagram, é ale.marcelos. A Carla estava usando TCM, você indica? Não indico, eu indico você consumir o óleo de coco que já tem TCM, que é o triglicérides cadeia média. Então, o cáprico, ácido cáprico, caprílico, láurico, todos eles são triglicérides cadeia média que estão no óleo de coco. Eu não indico a pessoa gastar, salvo em determinadas situações, né? Então era isso, viu, pessoal? As mensagens de hoje eram essas, eram para que a gente abrisse a mente sobre a arrogância nossa, sobre a arrogância do profissional que está cuidando da gente, né? Para a gente entender em que momentos que nós estamos sendo arrogantes, que momentos que a gente está tendo uma postura não legal, não saudável, e a gente continua em contato aqui nas redes sociais, tá bom? Então, um excelente dia para vocês, um grande abraço. E amanhã estamos de volta aqui às 7h47. Fiquem com Deus, tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Obrigado aqui pela participação.